Olá pessoal, sou o Diácono Cristiano, você já conhece. Sou diácono aqui na Templo Central, no campus do Jardim Fortaleza, na congregação do São Domingos, que fica aqui no Toco, Caucaia, Ceará. Alguns dias eu não tenho postado nenhum vídeo no canal, mas fui impulsionado e trazido de volta a falar com meus amados irmãos sobre as coisas provenientes de Deus, para que juntos podemos aprender e entender aquilo que Ele tem para nós, né? Então eu quero desde já desejar a paz do Senhor a todos que estão vendo e ouvindo este vídeo. E eu quero falar com você que tem chamada de Deus, que verdadeiramente sentiu o impacto da voz de Deus falando a teu coração, te dando uma missão, te comissionando a fazer algo. E é claro que não devemos, nem poderíamos deixar de falar ou fugir do assunto que é concernente a toda a igreja. Pregar o evangelho a toda criatura. A missão para conquistarmos as nações para Cristo. O que eu costumo ver e tenho observado é que muitos dos meus amados irmãos têm passado por um momento difícil, por que não dizer até de frieza espiritual, pelas dificuldades que têm enfrentado, pelas lutas desses últimos 2 anos. E então até, deixe-me ser franco, chegando a pensar que não foram chamados, em desistir, em parar. Mas é exatamente com você que quero falar. Porque todos nós que fomos chamados por Deus, temos que passar por algumas lutas, algumas adversidades, alguns percalços na vida, para que possamos compreender melhor e entender que somos dependentes única e exclusivamente de Deus. Então, meu irmão, desde já eu te peço que você assista esse vídeo até o fim. Que você medite nas palavras, deixe o seu comentário sobre o que vamos falar. Tá bom? Também peço que você compartilhe para alguém que precisa ouvir um pouco mais da palavra de Deus. Compartilhe esse vídeo na sua rede social, nos ajude a alcançar o maior número de pessoas. E deixe seu like, se você gostou do assunto tratado nesse vídeo. Mas vamos lá. Queria falar sobre o chamado de Abraão. Eu me lembro que alguns vídeos atrás falei um pouco sobre isso. Mas hoje vamos falar um pouco mais aprofundado. Olha o que está escrito no livro de Gênesis, capítulo 12. Do versículo 1 ao 4. Diz assim as Sagradas Escrituras. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarás os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. E assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. E foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Tremendo como as coisas de Deus acontecem em nossas vidas. Porque o chamado de Deus, ele acontece de forma sobrenatural. E quando eu falo daqueles que foram chamados, não estou me detendo a um grupo específico de pessoas, mas aquele que verdadeiramente ouviu Deus falar a seu coração, seja ele uma criança, uma jovem, uma adolescente, seja um senhor, uma senhora. O importante é entender que quando você ouviu a voz de Deus, testificando em teu coração esse chamado, te comissionando, te convocando, é interessante você entender que Deus não erra jamais no seu chamado. Não importa de onde você saiu, de onde você veio, quem você é. Porque veja bem, vamos falar sobre Abraão. Se você for ver a história de Abraão, ele vinha de uma família idólatra, onde seu pai fazia ídolos. Eu quero pensar, e acredito que seja da forma que vou falar, que Abraão ouviu falar de Deus, das grandezas de Deus, mas por outras pessoas. Era um tempo de escassez, onde a terra havia acabado de ser, vamos dizer assim, as línguas divididas, estavam todos separados. Então Abraão ouve Deus falar a seu coração. É um chamado específico para Abraão. Se você olhar dentro das Escrituras Sagradas, você vai ver Deus falando com pessoas de várias formas.
Sabe, quando Deus falou com Isaías, a palavra do Senhor disse que ele teve uma revelação, uma visão sublime do trono de Deus. E ele entende o seu chamado. Quando o chamado chega na vida de, um exemplo, Ezequiel, a palavra diz que ele tem uma visão e ouve a voz de Deus. Quando Deus fala com Jeremias, ele ouve a voz de Deus consciente no seu coração. Com Moisés, também foi... Perdão. Eu não vou cortar esse vídeo. Com Moisés, também aconteceu algo tremendo. Ele ouve Deus chamar ele, e ele vê uma sarça ardente pegando fogo, mas essa sarça não é consumida. E ali Deus o comissiona, o chama, o convoca, o ordena. Porque o chamado de Deus nada mais é do que uma ordem. Porque Deus, como eu disse, não erra aqueles que o chamam. Então veja bem, talvez com você tenha acontecido de alguma forma parecida. Talvez você ouviu a voz de Deus através de uma mensagem na sua igreja, através do seu pastor, de um louvor, ou de uma mensagem que você passou e ouviu no rádio, ou até mesmo em uma rede social. E você entendeu o chamado de Deus, mas agora as lutas têm te sufocado. Mas deixa eu te explicar o porquê disso tudo. Veja bem, vamos entender dentro das Sagradas Escrituras, dentro do chamado de Abraão. A palavra diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão, ou a Abraão. Então não foi homem que chamou, foi o próprio Deus. Embora você tenha ouvido a voz de Deus através do homem, mas foi Deus que te comissionou. Deus, ele sabe as pessoas que ele chama e ele não erra. Ele sabe a vocação, ou como é que eu posso dizer, ele sabe a capacidade, ele conhece o teu íntimo, ele conhece o teu ser. Embora nas nossas limitações, nossas fraquezas, nós vamos ver a grandeza de Deus ser refletida. Então, quando Deus fala com Abraão, ele diz: sai da tua terra. Vamos entender o que Deus quis mostrar ou ensinar a Abraão com esta ordem. Vamos lá. Imagine você na sua vizinhança, no lugar onde você mora, onde todos são conhecidos, onde cresceram. Naquela época era um povoado e todos eram amigos, e quando um precisava de outro, o outro chegava na casa do vizinho, um ajudava, o outro estendia a mão, estavam sempre reunidos. Ou seja, havia uma confiança mútua. Mas Deus pede para Abraão sair do meio da sua terra, ou seja, sair da segurança e do conforto do seu lar, do conforto, da segurança dos seus amigos e tudo aquilo que ele conquistou desde criança. Por quê? Porque Deus não fez que acontecesse aquilo que ele queria naquele mesmo lugar, do jeito que ele estava, da forma que Abraão estava. Mas Deus ordena que Abraão saia da sua terra, e ele vai mais, sai do meio da tua parentela, ou seja, esquece. Nós dependemos muito daqueles que estão em volta de nós, principalmente da família, dos parentes, dos primos, dos irmãos, da família em si. Nós somos dependentes. E Deus pede que nós saiamos do meio de cada um deles. E Ele pede mais ainda: sai da casa dos teus pais. É como se Deus estivesse dizendo para Abraão: olha, você tem que depender só de mim. É isso que eu vejo. E é isso que talvez falte eu e você compreendermos, para que possamos cumprir com êxito a chamada de Deus, a ordem que Deus nos deu. Talvez falta-se apenas nós compreendermos essa verdade, que devemos depender única e exclusivamente de Deus, para que possamos avançar naquilo que Deus tem nos comissionado, naquilo que Deus falou no nosso coração. Porque às vezes nós dependemos tanto daqueles que estão em volta. Dependemos tanto do conhecimento de alguém, da ajuda de alguém, e nos esquecemos que temos que depender única e exclusivamente de Deus. Pensam errado as pessoas que acham que estão passando por alguma luta dentro da sua igreja e diz que sai do meio da sua terra e da tua parentela, que Deus está dizendo que você saia da sua igreja. Não é isso. O ensinamento que nós vemos aqui é que Deus está dizendo que eu tenho que depender dEle, tenho que ser, como posso dizer,
um dependente exclusivo dele. Nada em volta pode me dar a certeza e a segurança das promessas de Deus se cumprindo, a não ser nele. Então comece a entender que as lutas que você está passando é para que você possa entender essa verdade. Busque em Deus essa força, essa fortaleza. Não desista do seu chamado. Existem pessoas que precisam ser alcançadas e só você pode ser o instrumento de Deus para alcançar essas vidas. Não desista, meu amado irmão. Deixa Deus te conduzir, porque o que é interessante, Deus fala isso tudo para Abraão e diz, olha, sai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão não sabia para onde ele ia passar, para onde ele ia, o que ele deveria passar. Talvez não, com certeza, isso aconteceu com todos aqueles que foram chamados por Deus. E não vai ser diferente na sua vida nem na minha. Quando aceitamos o chamado, aceitamos com alegria, porque nós temos a promessa de um Deus Todo-Poderoso, que tem todos os poderes nos céus e na terra. Mas não entendemos que o caminho a percorrer não é escolhido por mim, é escolhido por Ele. E Ele quer me aperfeiçoar na sua presença. Ele quer me fazer um eterno dependente dEle. Ele quer me mostrar que se eu depender dEle, eu sim sairei vitorioso, porque Ele não vai me abandonar em lugar nenhum. Então é isso. Nós não sabemos para onde vamos ser enviados, o que vamos ter que passar, o que vamos enfrentar. E essas lutas não fugiram ao controle de Deus. Tenha essa certeza em seu coração. Então Deus chama Abraão. Ele dá uma ordem a Abraão. E talvez você tenha ouvido esta ordem também. Não sei qual foi. Mas eu sei que dentro está incluso evangelizar, ganhar vidas, apresentar a Cristo, falar do amor de Deus. E você não pode desistir agora. Sabe? Aparte de tudo aquilo que traz confiança à sua vida. Outro dia eu vou trazer uma mensagem sobre quando o salmista olha para os montes, né, de Jerusalém e diz: eleva meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor. Sabe? Deixa eu dar uma pequena palavra sobre isso. Porque às vezes nós olhamos para os montes e você olha que Jerusalém era cercada por aqueles montes e ele trazia uma certa segurança. E às vezes nós encontramos segurança no lugar onde vivemos, sabe? Na nossa parentela, na casa dos nossos pais, nós temos a segurança, mas só um lugar que pode vir um socorro imediato é do Senhor, de Jesus. Não há outro canto. Talvez você esteja passando por essa fraqueza, esse momento de incerteza, porque você tem procurado esse socorro em outro lugar. Procure esse socorro no Senhor. Faça como o apóstolo Paulo diz, que eu tenho que me fortalecer no poder que há no nome de Jesus, naquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Eu já vou encerrar, que já está com 13 minutos o vídeo, né? Mas deixa eu te dizer uma coisa, eu vou dar continuidade a essa mensagem. Deixa eu te dizer uma coisa. Assim como Deus ordena a Abraão, Ele também faz promessas. Ele nos dá a certeza que nós vamos conseguir chegar no final. Ele nos dá o suporte, Ele nos dá a condição. Não importa o que você está passando agora. Se você olhar para a vida de Abraão, você vai entender que ele passou por vários momentos difíceis, passou por fome, teve que descer ao Egito, passou por alguns deslizes porque mentiu, ou fez uma meia mentira sobre a sua irmã. Então nós vamos ver Abraão passando por momentos difíceis, quando ele passou a entender, ou melhor, quando ele obedeceu à voz de Deus. Quando ele saiu do meio da sua terra, do meio da sua parentela, saiu da casa dos seus pais, ele começa a enfrentar as dificuldades daqueles que verdadeiramente precisam confiar em Deus. Então eu vou encerrar o vídeo por aqui. Vou trazer nos próximos dias a continuação dessa mensagem. Tá bom? Mas eu quero te dizer uma coisa nesse momento. Não desiste do chamado de Deus na tua vida. Esses momentos vão passar e vão trazer sobre a tua vida uma experiência que nenhuma outra pessoa terá. Suporte. Vença em Cristo Jesus. Porque você vai entender, após esse vídeo você pode ler a história de Abraão. Você vai ver que em um certo momento Deus comparece diante de Abraão e diz: olha, agora é hora de ser perfeito na minha presença. Então haverá esse momento em que Deus vai dizer: agora vamos mudar toda a situação. Mas até lá não desista,
Se mantenha firme. Dependa de Deus, confie em Deus, busque em Deus, acredite que Deus vai te fazer cumprir essas promessas que Ele te fez. E não estou falando de promessa de riquezas terrenas, de conquistar bens materiais, eu estou falando daquilo que é sobrenatural, do chamado específico na sua vida. Que Deus te abençoe, Cristo Jesus. Que essa palavra possa trazer edificação à sua vida. Mais uma vez eu te peço, compartilhe esse vídeo. Comente sobre aquilo que estamos falando. Tá bom? Vou encerrar fazendo uma oração. Vamos orar juntos. Senhor Deus, nós sabemos, Senhor Deus, que os dias são difíceis, que muitos soldados, muitos guerreiros estão passando por lutas que não podemos nem compreender, mas que precisam agora do Teu auxílio, do Teu bálsamo, precisam da Tua ajuda, Senhor. Meu Deus, eu te peço que o Senhor alcance cada uma dessas pessoas que neste momento ora junto comigo, pedindo fortalecimento, pedindo força, Senhor Deus, para que não possam desistir da sua chamada. Que o Senhor se manifeste na vida deles, que o Senhor se revele a cada um deles, que o Senhor manifeste a Tua graça, Senhor Deus, na vida dos Teus filhos. Que nós possamos ouvir, Pai, a alegria de cada um deles em Te servir e entender que tudo aquilo que estão passando e que já passaram só serviram para glorificar e exaltar a Teu nome. Seja com cada um dos Teus filhos, Senhor Deus, os abençoas. Que os seus ministérios possam ser abençoados por Ti e que alcancem, em nome de Jesus, o maior número de pessoas para o Teu nome ser engrandecido e exaltado sobre esta terra. Muito obrigado por tudo, meu Senhor. É isso que te oro e te agradeço em nome de Jesus. Muito obrigado, meus irmãos. Fique na santa paz de Deus. E vou dar continuidade a essa mensagem. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Amém.